Meus irmãos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus ainda no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 21. Vamos ler do versículo 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 em diante. Ele diz o seguinte: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: e Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso lhe espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que este discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Vamos orar agora pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, pela tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu, Pai amado, que o glorificássemos, não só com os nossos lábios, não só com a nossa boca, Pai amado, mas também com o nosso coração, com a nossa mente, e com o favor, Pai amado, que o Senhor tem derramado sobre nós de forma financeira. Obrigado, Deus, porque te louvamos de todas as formas, Pai. Agora eu peço que o Senhor venha falar conosco, que não seja o Juliano aqui falando, mas o teu Espírito ministrando a tua igreja, a tua noiva, Pai. Fala com cada um, Pai amado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o tema dessa pregação é: que tens tu com isso? Repete comigo: que tens tu com isso? Palavrinha dura, né? Por que Jesus falou isso para Pedro? Se você for analisar aquela passagem que eu acabei de ler, Jesus estava fazendo um processo de restauração na vida de Pedro. Pedro havia negado Jesus, você lembra disso? Jesus foi crucificado, depois Jesus apareceu ressurreto, e ele apareceu a Pedro, e ele foi na praia, e ele teve o milagre da multiplicação dos peixes novamente, e ele chama Pedro para conversar e pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Fala: eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E Jesus fala isso 3 vezes, e para cada vez que Pedro tinha negado Jesus, ele teve a chance de dizer que amava Jesus. Mas Jesus, ele sempre vai mais fundo, ele sempre quer ir na raiz dos problemas, porque ele quer curar todo o ser. E Jesus sabia que havia coisas ainda a serem tratadas com Pedro, porque Jesus tinha grandes planos na vida de Pedro. Amém? Jesus tem planos na minha vida e na sua, sabia? Grandes planos nas nossas vidas. Mas ele quer que nós possamos, para que nós cumpramos esse chamado e esse plano, nós temos que deixar ele trabalhar no nosso coração. Senão nós ficamos travados, senão seremos impedidos. Porque Deus só permite que você faça algo quando você já foi tratado sobre aquilo, porque senão vai dar problema. Você não dá uma moto para qualquer um andar, não é verdade? O cara tem que saber, senão vai dar problema. Você não dá uma bicicleta para uma criança e solta ela numa banguela aí e fala: vai, filho, aprende a andar agora. Não, você direciona, cuida. Por quê? Porque senão vai dar problema. E Deus trabalha o nosso coração
porque Ele tem coisa depois de estar na minha mão e na sua, mas Ele não quer que isso se torne um problema. Então Deus, Ele queria ainda trabalhar na vida de Pedro. E olha que engraçado, enquanto Jesus conversa com Pedro, e Jesus fala para ele a forma que ele haveria de morrer, e fala: olha Pedro, vão te levar para onde você não quer ir, você não vai querer, mas vão te arrastar para lá. E Pedro já fica assim, então eu vou ser martirizado então. E qual que é a sequência que Pedro fala? Ele olha para trás e fala: mas e esse aí então? Ele está falando, João se refere a ele mesmo como discípulo amado. Uns falam que isso daí seria orgulho, né? Olha só, se referia a ele mesmo como discípulo amado. Mas na verdade é porque essa era a visão de João sobre Jesus: ele me ama. Nós não cantamos aqui isso? Nós não declaramos me ama? Então, mas será que a gente acredita mesmo nisso? João acreditava. Porque, olha, eu sou discípulo amado. João, ele era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. A ceia naquele tempo não era sentado na cadeira, sentado no chão. A mesinha era uma mesinha bem baixinha assim, e ali se repartiam as coisas. E João, ele ficava do lado de Jesus e encostava a cabeça nele. Quem não queria, né? Recostar em Cristo. Mas por que João faz isso? Porque João, ele é o apóstolo mais novo. Provavelmente ali quando Jesus foi crucificado, João devia ter entre 14 e 16 anos. Então quando ele começou a andar com Jesus, ele era bem novo. E por ser novo, ele não tem travas. Por ser novo, ele não está cheio de problema. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio cascudo, né? Vai ficando velho, cheio de problemas, a gente fica desconfiado de tudo. Tudo a gente fica aí, será que é verdade? Será que é assim mesmo, né? E tal. Agora novo não. O novo acredita em tudo, né? Você conta uma história para uma criança, acredita em tudo. E João, ele é aquele que se entrega sem reservas. E quanto mais ele se entrega, mais ele experimenta do amor de Jesus. Ele não tem esse negócio de ficar fazendo para aparecer. Não tem esse negócio de vou mostrar para Jesus que eu sou o cara, igual Pedro tinha, né? João só abraça o mestre. João é ousado, porque quando Jesus está falando da traição, um vai me trair aqui. Quem é que pergunta? João. Ele está recostado assim e fala: então mestre, quem que é o cara que vai trair? Porque quem tem intimidade consegue fazer perguntas mais profundas e recebe revelações mais verdadeiras. Deus chama cada um de nós para uma vida de intimidade com Deus. Deus tem grandes planos na vida de Pedro, mas algumas coisas tinham que ser ajustadas. E o coração de Pedro ainda tem algumas coisinhas a serem ajustadas. E a pergunta dele revela isso. Porque quando Jesus dá a revelação sobre o que ele ia ter que passar, a primeira pergunta que ele faz é o quê? Mas e o outro aí? E o outro discípulo, como é que vai ser? Como é que vai ser a morte desse outro aí então? Se a minha é assim, olha só, como é o coração humano. E às vezes, meus irmãos, nesse caso, Jesus deu uma resposta tão dura, né? Jesus respondeu perguntando: que tens tu com isso? Que tem você com isso? Olha só, né? Tomar uma dessa de Jesus não é fácil não, né? A gente acha que Jesus é só paz e amor, né? E tal, Não, Pedrinho, fica tranquilo, vai morrer também, pode ficar sossegado. Não falou isso não. Falou: o que você tem com isso, Pedro? Vem você e me segue. Meus irmãos, o nosso chamado com Deus, ele é pessoal. Sou eu e Jesus. É você e Jesus. Nós vivemos numa geração que se escora em tantas coisas para não cumprir o seu chamado. Nós temos uma geração que se escora nas falhas dos outros. Tem gente que fala assim:
Eu não vou seguir a Jesus agora, eu não vou seguir a Deus agora, porque olha, o fulano de tal está lá na igreja, e ele faz isso e faz aquilo. O que adianta eu ir na igreja, se lá tem alguém que está indo e está pior do que eu? Você já ouviu isso ou não? Quem ouviu, levanta a mão aí. Quase todo mundo já ouviu isso daí. Por quê? Porque o ser humano adora dar desculpa para não seguir o seu chamado. Como se o erro do outro justificasse a minha incompetência. Como se o erro do outro justificasse o meu comodismo e a minha preguiça de andar com o Senhor. Jesus vai falar comigo naquele dia. Eu vou me apresentar a Ele. E não vai adiantar eu arrastar o Tiago comigo. Eu falo, Senhor, eu fiz tal coisa, mas o Tiago também, ó, aqui, ó. Não adianta. Porque vai ser eu e Ele. Cada um de nós vamos nos apresentar diante de Deus. Mas hoje nós temos um chamado. Você crê que você tem um chamado? Você crê que Deus te chamou para fazer algo grandioso em prol do reino dEle? E será que nós não temos nos escorado na falha de outras pessoas para deixar de fazer o nosso? A gente às vezes tem esperado o outro mudar para eu poder fazer o meu chamado. Não, quando o meu marido mudar, então eu também vou pegar mais firme com Deus. Não, quando a minha esposa começar a orar mais e ler a Bíblia, aí eu vou começar também a orar e ler a Bíblia. Não, quando os meus pais ou quando os meus filhos fizerem isso. Quantas pessoas se escoram em outras pessoas em vez de olhar para Jesus? Meus irmãos, o chamado é pessoal. É você e Jesus. E é isso que Jesus está tentando mostrar para Pedro. Fala, Pedro, você não está entendendo. O que eu tenho para você, meu irmão, é tão grandioso, e você está olhando para o lado, em vez de olhar para mim. Você está olhando para João também, é eu e João, e lá com João resolve eu me resolvo com João. A questão é você agora. Será que nós temos deixado de fazer coisas para Deus por causa de maus exemplos? Tem pessoas que deixam de pregar o Evangelho para só falar dos maus exemplos que ele conhece. Já viu o crente? Assim, o crente vai falar com você, ele só fala mal de outras pessoas, ou de outros pastores, ou de outra igreja, isso e aquilo. Meus irmãos, Deus nos chamou para viver o nosso chamado. Deus tem um chamado especial para cada um de nós, e não adianta dar desculpa depois, porque o chamado é para hoje, é para agora. Eu sei que nós podemos ter passado por situações muito complicadas, e falhas de outras pessoas podem ter nos desanimado muito. Eu já passei por cada situação, e já vi cada coisa errada, que eu acho que Deus estava me ensinando como não fazer. Juliano, não faça assim, como você está vendo. Não seja dessa forma. Eu aprendi pelo exemplo contrário, não pelo que devia ser feito, pelo que não devia ser feito. Mas eu resolvi não me escorar nos erros dos outros, porque Jesus chamou a mim, Jesus chamou a você. Então, por mais que nós tenhamos tido decepções, isso não pode ser motivo para nós não servirmos a Deus. Isso não pode ser motivo para nós pararmos. O que tem te impedido, meus irmãos, de se entregar mais completamente a Deus? Você acha que foi alguma falha do passado? Foi alguém que falhou com você? Ou você mesmo? O que tem te impedido? Você achou alguma desculpa e se escorou nela com todas as suas forças? Jesus nos chama hoje ele fala a mesma pergunta que ele fez para Pedro: o que tem você com isso? Antes de ser pastor, eu era um cara muito crítico, sabe? Porque eu vi tanta coisa errada. Eu falava, não tem cabimento um negócio desse.
Não, que isso daí não sei o que. Olha lá o que o líder fez. Isso e aquilo e tal. E ó, o veneno chegava a escorrer assim pela boca, de tanto que eu falava. Mas um dia Jesus me confrontou e falou: e você, Juliano? O que você faz? A vida de quem está sendo transformada pela sua vida? Ou você sabe só falar? E daí eu tive que me resumir na minha insignificância. Falar a verdade. Um dia eu ouvi uma palavra de um cara muito usado por Deus, ele chama Paulo Mazzoni. Esse pastor, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Batista Central de Belo Horizonte. Se você procurar no YouTube, um cara muito fera. Paulo Mazzoni, o nome dele. E ele veio pregar aqui em Arapongas, Mandaguari, perdão. E estava tendo um seminário lá, e eu fui lá em Mandaguari. Eu estava bem nesse processo de tentar aceitar o chamado ou não aceitar, e ver o que eu ia fazer. E foi eu e o pastor Douglas lá de Pitanga. E nós estávamos no seminário, e esse Paulo Mazzoni foi pregar. E ele abriu em João 15, começou a falar do fruto, e ele perguntou assim: o que pede Jesus dar? Eu falei: pede Jesus? Esse pastor é louco, rapaz, que pede Jesus. Não, porque laranjeira dá laranja, não sei o que lá dá não sei o que, e pede Jesus dá o quê? Aí todo mundo dá discípulo, dá filho. Ele falou: não. Ele falou: pede Jesus, dá Jesuses. Eu falei: Jesuses? Ele falou: porque quando você tem o caráter de Cristo, você imprime isso também nos seus discípulos. E o que você tem feito na sua família? Que tipo de caráter você tem impresso nos seus discípulos, nos seus amigos, naqueles que caminham com você? E eu comecei a ficar: meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada, eu não estou imprimindo em nada, em lugar nenhum. E eu saí de lá com uma crise muito grande. Mas era Deus trabalhando no meu coração, assim como Ele estava trabalhando aqui na vida de Pedro. Que tem tu com isso, Pedro? Você vem e me segue. O outro eu resolvo. Mas Deus, Ele permite algumas coisas para que nós possamos entender quem nós temos que ser nele e o que tem que mudar na nossa vida, para que nós possamos cumprir o chamado que vem dele. Então, no passado, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos procurando falhas nos outros, mas no presente a nossa vida é procurar Cristo, procurar Jesus. Você tem procurado a presença de Deus durante a sua semana? Tem procurado a presença de Deus ouvindo pregações, lendo a palavra? Você tem se concentrado em Cristo Jesus? Qual tem sido a sua busca diária? Quando eu estava me preparando para o ministério, e eu sabia que não tinha como eu correr mais, né? Eu comecei a ler cada vez mais profundamente, estudar mais a Bíblia, ler mais livros, estudar mais sobre teologia. E eu lembro que a Simone não estava nesse processo ainda, porque Deus ainda não tinha convencido ela acerca de ser pastora. E às vezes ela vinha falar para mim assim, ela via alguma coisa na internet, porque ela não estava na mesma pegada que eu estava. E ela falava assim: olha, fulano de tal, ela seguia algumas celebridades, né? Ela falava assim: fulano de tal foi viajar para não sei aonde, não sei o que lá, comprou não sei o que lá. E eu já não presto muita atenção nas coisas. Quando ela falava isso, parece que eu me desligava, assim, sabe? Aí o negócio não captava a mensagem, sabe? E ela falava: acorda, presta atenção no que eu estou falando. E daí, às vezes ela falava outras coisas que não tinham nada a ver com a palavra, não tinha nada a ver com o evangelho. Por quê? Porque ela não estava buscando naquele tempo. E tinha vezes que eu me irritava. E daí quando ela vinha falar assim: olha, a blogueira não sei o que lá, ganhou não sei o que lá. Eu falei: mas que eu quero saber disso aí? Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai falar alguma coisa de útil para mim e tal. Nossa, aí ela ficava uma beia comigo mesmo.
Mas doía, né? Porque ela sabia que era o certo. Hoje eu glorifico a Deus, porque depois que Deus fez esse processo na vida dela, ela também se tornou uma grande estudiosa. Adora ler a Bíblia, tem seu tempo de estudo, seu tempo de devocional. É uma pastora que zela muito por querer passar algo de Deus para as pessoas. Mas naquele tempo não. Mas quando você começa, quem está ao seu lado tem que se adequar, sabia? Tem gente que não fala assim: ah, Juliano, lá em casa não tem jeito, porque lá em casa é assim, assim, assado, lá ninguém quer saber de nada. Começa por você. A gente tem que parar de se escorar nos outros. A gente fala assim: ah não, eu lá não tenho tempo, porque não, irmão. Quem quer acha tempo, quem quer acha lugar, e quem quer faz. Quem quer uma desculpa, sempre vai dar uma desculpa. Ele vai dar um jeito de dar uma desculpa. Mas quem está centrado e fala assim: eu vou fazer, ele faz e acabou. Agora nós somos mestres em darmos desculpas. Tem gente que vem me dar desculpa assim, eu fico olhando para ele: será que ele acha que eu estou acreditando? Será que ele tem essa pretensão de achar que eu estou acreditando? Às vezes tem que deixar o Espírito Santo convencer, né? Não, Deus, fala o Senhor, Pai, fala o Senhor, porque se eu falar vai ficar ruim aqui agora. E Deus convence, e Deus fala. Mas será que nós temos nos posicionado assim? Parado de procurar falha nos outros, que não é problema nosso? Eu tenho um princípio. Esse princípio é o seguinte: eu só posso falar se eu fizer melhor. Eu só posso dar palpite se eu tiver melhor. Eu só posso dar palpite financeiro na vida de alguém se a minha vida for mais estabilizada financeiramente. Eu só posso dar palpite no casamento de alguém se o meu casamento tiver 100%. 100%, 99%, né, amor? 100% já é demais, né? Só Jesus na causa. Eu só posso fazer algo, porque o crítico geralmente está com a vida bem mais complicada do que quem ele está falando. Ou senão ele aponta para alguém que está muito ruim, só para ele se sentir bem. Ele fala assim: nossa, eu estou atolado até a cintura, mas o fulano está até o pescoço aqui, ó. O crítico ele sempre faz assim, porque ele não está preocupado com a vida dele, está preocupado com a vida do outro. Por isso que é fácil apontar. Mas Deus quer que nós cuidemos da nossa vida. Que tem tu com isso? Meus irmãos, Deus pergunta isso para nós hoje, para que nós possamos realmente cuidar da nossa vida e da nossa intimidade com Deus. Porque enquanto eu ficar só pensando no que o outro fez, no que o outro faz, no que eu deixo de fazer, eu não cuido da minha vida, do meu ministério, daquilo que Deus fez por mim e para mim. Como que eu vou contemplar o amor de Jesus se eu vivo contemplando um monte de coisa na internet e outras coisas? Como que eu vou contemplar o amor de Jesus se eu estou querendo saber o que a fulana de tal disse de mim? Não tem jeito. Aonde está o meu foco? Aonde está a minha concentração? Quando você se concentra em Cristo, as coisas começam a andar, a vida começa a mudar. Tem hora que Deus dá, você começa a concentrar nele, dá até uma chacoalhada, porque Deus fala assim: ah, você quer vir para mim então eu vou mudar algumas coisas aí dentro do seu coração. Então eu vou mudar algumas prioridades que você está tendo aí, para você aprender a de mim. Amém? Está todo mundo acordado aí? Então, eu sei que eu trato de pessoas aqui, eu e a Simone, de pessoas que muitas vezes vêm muito machucadas de outras igrejas. Pessoas que passaram por abusos espirituais, por situações complicadas que de evangelho não teve nada. E nós tentamos ministrar o amor e a graça de Deus com relação a isso. E eu glorifico a Deus porque Deus é maravilhoso, né? E é só apresentar Jesus, Ele faz todas as coisas. Mas depois de um tempo, depois que a cura vem, nós temos que caminhar. Depois que a cura vem, aquela mágoa já foi cicatrizada.
A cicatriz não sai, mas não dói mais. A cicatriz não sai, mas aquilo não é capaz de te afrontar mais. E se está doendo ainda, é porque está faltando cura. Se está doendo ainda, se você ainda tem que virar a calçada para o outro lado, por causa de outra pessoa, é porque está faltando cura no seu coração ainda. Porque as pessoas podem ter coisas contra nós não podemos controlar o coração dos outros, mas o nosso nós podemos. E quando nós entregamos para Jesus de verdade, Ele cura, Ele faz. Então, meus irmãos, nós não temos o direito de guardar mágoa de ninguém. Nós não temos o direito de ser revoltosos com ninguém. Nós podemos nos irar sim, mas depois temos que nos acalmar em Cristo. Nós podemos sentir uma ira santa, mas isso não pode pautar a minha vida. A paciência de Cristo em mim é que tem que pautar a minha vida. Os frutos do Espírito é que tem que pautar a minha vida. Mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Será que é isso que eu tenho demonstrado? Será que é por isso que eu sou conhecido? Ou será que eu ainda sou aquele de antes? Revoltado, que quer perturbar os outros, xingar as pessoas, que não leva desaforo para casa, que isso e que... Será que eu sou aquele lá ainda de trás? Ou será que Deus transformou o meu coração? Porque se não transformou, hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de falar: Jesus, eu não quero guardar coisas no meu coração. Eu quero ser trabalhado assim como Pedro foi trabalhado. Porque ele se tornou o grande apóstolo Pedro. Mas porque Deus teve que trabalhar muito na vida dele. E é dessa forma que Deus trabalha na minha e na sua vida. Amargura em lugar de bênção para muitos crentes magoados, meus irmãos. Deus ele quer derramar sobre nós uma cura sobre essa amargura. Não deixe, tem gente, uma vez eu ouvi o seguinte, que esse cara nem era pastor, acho que é um filósofo, e ele falou que você carregar mágoa é igual você carregar um corpo morto nas suas costas, e você vai andando e carregando, e fica pesado, né? E pior, cheira mal, é decomposição, e você está lá carregando. Por quê? Porque Deus te fez livre. Deus quer que você seja livre. Livre para abraçar. Hoje não pode muito por causa da pandemia, mas logo nós estamos voltando a abraçar todo mundo aí. Livre para amar. Livre para abençoar. Se a gente ficar nossa vida focada em olhar para os outros, em vez de olhar para Jesus, nós não vamos cumprir o nosso chamado. Quando eu comecei, eu lembro do primeiro culto na casa da minha mãe. Eu lembro que eu tinha comprado uma Bíblia. Não, a Bíblia eu já tinha. Eu comprei um negócio para colocar, para usar de suporte, a caixa de som e um microfone. E sabe o que é engraçado? Eu sabia que tinha gente que tirava sarro da minha cara. E comecei a fazer o culto na casa da minha mãe, né? Lá numa área da casa dela. Mas eu não ligava, porque Deus tinha falado comigo. Então, toda vez que você tiver um processo de cumprir algo que Deus chamou para fazer, primeiro vão tirar sarro de você. Aí quando vê que você não vai desistir, eles vão duvidar de você. E quando vê que não vai, e as coisas começarem a dar certo, eu falo: mas o que aconteceu? Meus irmãos, quando você confia em Deus, você não liga mais se as pessoas estão te tirando sarro, se elas estão te aplaudindo, não, porque você não faz motivado por isso. Você não é motivado pelo reconhecimento do outro também. Você simplesmente obedece ao chamado de Jesus na sua vida. Porque aquelas pessoas que dependem de aplauso dos outros, quando o aplauso não vem, ela fica acabada. Quem depende de crítica dos outros, quando a crítica vem, ela fica acabada também. Lá em casa é engraçado, sabe por quê? Porque tinha vezes que eu vinha pregar, e eu saía e chegava em casa, eu falava: nossa, a palavra foi legal, né? Não sei o que lá, Simone. Bem mais ou menos. Olha, eu acho que você errou nisso e naquilo lá. Mas toda vez era isso. Toda vez que eu chegava, era só burlado. Com a minha mãe é pior ainda, então. O quê? Você falou aquilo lá? Você não podia ter falado aquilo e tal. A mãe do céu. Mas isso é bom. Sabe por quê? Porque eu entendi que
É bom você ter o feedback. É bom você ouvir onde você está errando e medir, né, e tal. Mas isso não pode pautar quem você é, nem o chamado que você é. Então, essas coisas você tem que usar como coisas que vieram para te desenvolver e não para te parar. Tem pessoas que escutam uma crítica e daí elas param. Você já fez assim, não, eu fui pregar aquela vez, daí falaram tal coisa para mim, nunca mais eu prego. Não, eu fui cantar aquela vez, a pessoa falou que eu desafinei, nunca mais eu canto. Mas você foi fazer por causa de quem? Quem que te chamou para fazer? Enquanto a pessoa ficar olhando, tem gente que vai fazer algo e começa a disputar, mas será que eu estou pregando melhor que o outro? Será que eu estou cantando melhor que o fulano de tal? Será que eu toco melhor que o outro? E a pessoa passa a vida se comparando com o outro. É o que Pedro estava fazendo. Ele estava se comparando com João, porque João era muito chegado de Jesus. Por isso ele pergunta, mas e o João aí? O que vai ser dele? Então, você acaba de receber uma sentença de como você vai morrer. Qual que é a tua segunda preocupação? É a vida do outro. Mas e ele? Como é que vai ser com ele? Eu quero saber dele agora. Olha só o que o nosso coração faz. E Deus quer cuidar disso em nós. Porque meninos se comportam assim. Homens se movem por propósitos. Se movem por princípios. Então não importa se está dando resultado ou não. O importa é que eu estou obedecendo a palavra de Deus. Pensa se João Batista se movesse por resultado. Meus irmãos, não tinha nada. Nem roupa de jeito tinha. E a comida que ele comia então? E ele ia para o deserto, e o povo acompanhava no deserto. Até os fariseus acompanhavam ele. Quando os fariseus acompanhavam, ele falava, vocês são as raças de vir, vocês não se convertem para vocês verem não, se vocês vão para o céu. É um cara que era movido pelo propósito de Deus na vida dele. Hoje, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque hoje a imagem fala muito forte, muito mais do que anteriormente. Hoje você é medido e você vê a vida de todo mundo. Por exemplo, hoje tem Facebook, tem Instagram. Então você acompanha a vida do teu parente lá de longe, lá de São Paulo, lá do Pernambuco. Antigamente, para você ter um contato com um parente desse, era uma vez a cada 10 anos. O cara vinha viajar e passava um mês ali. Escrevia a carta, 30 dias para chegar uma carta, meu irmão. Agora é tudo na hora. E você está acompanhando, às vezes, em 10 minutos, às vezes você acompanhou a vida de 200 pessoas. Fulano de tal foi viajar para não sei aonde. Onde está arrumando dinheiro? Deve estar roubando. E não sei o quê. Esses que são os comentários. Não, fulano de tal comprou um carro novo, tirou foto com o carro novo e tal. E daí a pessoa começa a se sentir um lixo. Eu também tenho que comprar um carro novo, olha só, estou andando com meu carro, vivo estragando esse carro aqui. Por quê? Se comparando. E não está olhando para quem? Para Jesus. E a fé, sabe aonde ela vai? Lá embaixo. A fé some. O que será que nós temos? Onde nós temos colocado o nosso coração? Você é grato a Deus pelo que você tem? Você glorifica a Deus por onde você mora, pela sua família, apesar de todos os enroscos que tem, né? Toda família tem um monte de enrosco, né? Você glorifica a Deus pela vida dos seus filhos? Meus irmãos, nós temos o hoje. Semana passada, a minha madrinha de batismo faleceu. Eles moravam em São Pedro do Ivaí, mas agora estavam morando em Mandaguari. E fazia tempo que eu não tinha muito contato com eles, porque eles se mudaram há bastante tempo, mais de 20 anos. Mais de 30 anos eles se mudaram. E agora ontem, a filha dela também faleceu de Covid. A filha dela tinha 40 anos. Deixou umas crianças lindas. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado. Quase parecido com um tempo de guerra. Onde você vai perdendo as pessoas do seu lado sem explicação. Esse Covid tem ceifado muitas vidas. Então, mais do que nunca, nós temos o hoje para glorificar a Deus. Temos o hoje para agradecer a Deus. E tem gente que só tem o hoje, ele consegue usar o hoje para comparar com os outros. Ele consegue usar das 24 horas dele de hoje, em vez de se concentrar no amor de Deus, no chamado dele para a sua vida, ele consegue ficar se comparando com outras pessoas.
Meus irmãos, quanta perda de tempo às vezes. Deus quer apresentar e entregar presentes maravilhosos nas nossas mãos, coisas grandiosas, ministérios lindos, para salvar tantas vidas. E qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o nosso foco? Considere a pergunta do Senhor, se você, será que você tem tido inveja de talentos ou da posição de outras pessoas? Meus irmãos, muitos têm perdido o melhor de Deus por ficar invejando a vida dos outros. Tem pastor que não cumpre bem o seu ministério porque fica invejando o ministério do outro. Fala, nossa, quando eu tivesse uma igreja daquele tamanho, nossa, quando eu tiver tantas mil pessoas, quando não sei o que lá. Até no meio cristão, que isso devia ter acabado, tem. Uma vez eu ouvi um pastor, esse cara é muito fera. A Simone acompanha a esposa dele, é lá de Criciúma. E ele disse que foi tem uma conferência numa igreja, e ele chegou nessa igreja, e ele olhou para o número de cadeiras que tinha lá. E ele começou a contar, porque era a igreja do outro pastor, e ele queria saber quantas cadeiras tinha, para saber mais ou menos quantos membros tinha lá. E quando ele estava contando aquelas cadeiras, ele começou a chorar, e começou a pedir perdão para Deus. Ele falou, Deus, me perdoa, Pai, eu não quero saber, porque não são números, são pessoas, são vidas. Meus irmãos, quanto maior for qualquer igreja, glória a Deus, glória a Deus. Quanto mais pessoas para o reino de Deus, glória a Deus. Nós não defendemos uma placa de igreja, nós não defendemos a Zoe, defendemos o Evangelho de Jesus Cristo, porque só Ele salva, só o nome de Jesus. Você entende a quem nós pertencemos? A Cristo. Mas quantos se perdem assim? Não vivem a própria vida, porque invejam o emprego do outro, o salário do outro, o carro do outro. Tem gente que dá desculpa e fala assim, ninguém fala que é invejoso. Ninguém nunca veio confessar para mim e falou, pastor, eu tenho um pecado para confessar. Eu falei, qual que é? Eu sou invejoso. Ninguém fala que é invejoso. É o pecado que ninguém assume. O cara assume qualquer pecado, mas o de inveja ninguém assume. Porque é duro reconhecer, né? Todo mundo, ninguém fala que é invejoso. Uma vez eu estava conversando com um colega, e esse colega estava passando por uns problemas bem complicados assim, e bem desregulado a vida dele. Ele não tinha conseguido ainda algumas coisas, e daí ele chegou para mim, ele nasceu na igreja também, e ele chegou assim e falou, Juliano, que é o seguinte, cara, Jesus fala, que falou para o jovem rico que ele tinha que largar tudo. Então a vida com Deus tem que ser uma vida de pobreza, tem que ser uma vida de estar atrás e tal. Eu falei, cara, mas só falou para ele, não falou para os outros também. Não, mas porque eu creio assim e tal. Eu falei, então faz o seguinte, então você vai, trabalha, guarda o dinheiro, fica rico, aí você doa tudo aos pobres. Aí eu vou acreditar nisso que você está falando, porque você está se escorando na sua mediocridade, na sua preguiça de trabalhar, de estudar e de crescer. Não se escore nisso para dizer que está cumprindo o Evangelho. Aí depois que você fizer ficar rico e chegar e doar tudo, aí eu acredito em você. Até lá, meu irmão, isso é só conversa para boi dormir. Muitos fazem isso. Por quê? Porque não querem pagar o preço. Deus nos chama a pagar o preço. Nós temos uma cruz para carregar, sim. E não é fácil, mas Ele nos ajuda a cumprir o nosso chamado, a cumprir o nosso ministério, a fazer o que é certo. E quando você faz da forma que Deus quer, você consegue, porque Ele te leva a isso. E a tua cruz não fica tão pesada mais. Então, essa semana eu nem sei quantas pessoas eu atendi, ou quantas pessoas nós recebemos, né, amor? E eu glorifico a Deus por isso, e eu fico muito feliz por isso, porque esse é o meu chamado, é ser pastor. Então não é pesado. Eu glorifico a Deus por isso, porque Deus me chamou para isso. Agora, se eu não estou sintonizado com o Espírito, meu irmão, tudo fica pesado. Tem gente que acha que ir para a igreja é pesado, ir para o culto, assistir um culto é pesado. Quando eu estou longe da presença do Espírito, tudo para mim é pesado. Orar por alguém é pesado.
Mas quando eu estou fluindo em Deus, quando está pegando fogo o negócio, meu irmão, a pessoa vai chegando, vai incendiando também. Todo mundo que chega já quer fazer uma roda de oração, fazer um reteté aqui. Fabiano toda semana me cobra: pastor, que dia que nós vamos fazer o outro retiro e tal e tal. Ela: não pode, Fabiano, tem agora o toque de recolher, nós não podemos fazer, mas eu estou louco para a gente fazer. Porque a última vez nós reunimos uns homens lá e pegou fogo o negócio. A gente foi para posar num lugar. Nós vamos fazer isso de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E vários homens daqui vão também, amém? Então, não é pesado quando você está fluindo no Espírito, mas quando nós deixamos a carnalidade tomar conta do nosso coração, quando nós deixamos a inveja, nós ficamos travados. E Deus queria curar isso no coração de Pedro. Que tens tu com isso? Segue-me. Meus irmãos, Deus não quer ouvir a minha desculpa. Deus não quer ouvir: eu não tenho condições. Deus usa justamente aqueles que não têm condições. Deus usa justamente, a gente fala assim: mas Juliano, como é que eu vou orar pelo, olha, Senhor, eu já tive a vida tudo errada e tal. Meu irmão, é você mesmo. Não importa o que você fez, Jesus pagou lá na cruz todos os seus pecados. A questão é de agora em diante. Então tem pessoas que ainda estão presas ao passado, ainda estão presas a coisas que já foram. Deus já pagou. Não dê mais desculpa para o Senhor. Não olhe mais para o lado. Deus, Ele preparou para nós uma vida abençoada, uma vida de propósito, uma vida em que eu cumpro o meu chamado. Meus irmãos, a melhor coisa, todos nós vamos chegar no final da nossa vida, todos nós. A melhor coisa é chegar no final da vida com um senso de dever cumprido. É falar: eu fiz o que veio às minhas mãos, eu fiz o que era necessário. E vai dar prazer de você saber que você abriu mão de coisas para viver os planos de Deus, que você teve que abrir mão de projetos pessoais para viver aquilo que Deus tem para você. Você nunca perde com Deus, amém? Ninguém nunca perdeu com o Senhor. Aqui Deus está levantando pessoas, pastores, empresários, líderes de célula, enfermeiros, médicos, caminhoneiros, de todos os ramos, de todos os lugares, para um só motivo: glorificar o nome do Senhor Jesus, e usar do seu meio de atuação para proclamar o Evangelho, para falar que existe um Salvador, para falar que existe um que é capaz de restaurar todas as coisas. Você entende por que é necessário ter um coração curado? Pedro saiu dali curado. Pedro recebeu o Espírito Santo lá em Atos, e foi o apóstolo Pedro, líder da igreja de Jesus Cristo. Você entende isso? Você entende que Deus tem grandes coisas para você? Você quer viver isso na sua vida? Você quer viver as grandes coisas que Deus preparou para você? Pare de olhar para o lado e olhe para Jesus, amém? Fique de pé agora, vamos estar orando. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você medite agora nessa palavra. Será que você tem perdido tempo olhando a vida de outras pessoas, em vez de se concentrar na sua vida em Jesus, na sua vida em Cristo? Será que você tem perdido tempo com tantas outras coisas, em vez de procurar ouvir o Espírito Santo e aquilo que Deus quer ministrar em você? Vai cantar uma canção aqui, enquanto essa canção estiver tocando, eu quero que você ore e fale com o Senhor. Comece a falar com Deus, comece a confessar a Ele as vezes que você perdeu tempo com tantas coisas que não são do reino, tantas coisas que você perdeu tempo se comparando com outras pessoas, se comparando com outras vidas, com outros talentos. Esse é o momento de você
encontrar esse conserto em Deus. Entender que você é o filho amado de Deus, Ele ama você, Ele não quer que você perca tempo com isso. Ele quer que você viva uma vida centrada nele e no amor dele. Fale com o Senhor, abra sua boca agora. Eu vim pra te adorar, vim pra te adorar, Jesus. Eu vim pra te adorar, vim pra te adorar. Eu te amo, te desejo mais que o ouro, mais que tu. Declare. Eu te amo, te desejo mais que o ouro, mais que tu. Declare. Eu te amo, eu te amo, te desejo mais que o ouro, mais que tudo. Eu quero me apaixonar por ti, quero me render aos seus pés. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Quero me render aos seus pés, porque eu quero a tua presença, permanecer na tua presença. Me faz quem tu és, porque eu quero a tua presença, permanecer na tua presença. Me faz quem tu és, sobre todo nome tu és santo, sobre todo nome tu és digno de todo louvor e adoração. Sobre todo nome tu és santo, sobre todo nome tu és digno de todo louvor e adoração. Senhor Deus amado, Pai querido, Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Pai, nós trocamos o galardão, Pai, da Tua presença, Senhor, por tantas coisas fúteis, tantas coisas passageiras, Pai. Deixamos mágoas, Pai amado, atrapalhar o nosso relacionamento, Senhor. Deixamos, Pai amado, coisas, Pai amado, que vêm para nos atrapalhar, tomar conta do nosso coração, Pai, enquanto o nosso coração devia ser totalmente na Tua presença, Pai. Oh, Pai, que nos ajuda, Pai, a não perder mais tempo. Nos ajuda, Pai, a aproveitar as oportunidades, Senhor. Não sabemos o nosso tempo aqui, Pai, mas que nosso tempo aqui seja 100% dedicado ao Senhor e fazer a Tua vontade, Pai. Cumprindo o nosso chamado, Deus amado, cumprindo, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai, porque é isso que vai glorificar o Teu nome, Pai amado, é isso que vai glorificar, Pai amado, ao Senhor. Aqui está a Tua igreja, Pai. Levanta a Tua igreja e usa ela de forma esplendorosa, usa ela, Pai amado, a noiva do Senhor, Pai, para brilhar sobre a terra a Tua luz, Senhor, para brilhar o Teu amor, Pai amado, sobre os perdidos, Pai, e levar o Teu evangelho, Pai, que possamos, Pai, contemplar o Senhor, para poder cumprir, Pai amado, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos perdoa, nos restaura, nos faz novos, Pai amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia.